Senhor presidente. Pois não, ministro Ives Gandra. Aí seria, senhor presidente, uma divergência parcial apenas. Eu estou terminando, estava fazendo umas anotações aqui, mas já teria condições de abrir essa divergência parcial. Primeiro, uma ideia conceitual. Foram colocados conceitos aqui, tanto pelo advogado da ECT, quanto pelo advogado da Federação, e tirando as consequências desses conceitos. Então, acho que é bom frisar alguns deles, né? O direito de greve constitui via traumática, constitucionalmente reconhecida e legalmente regulada de negociação coletiva, no qual, ao poder econômico da empresa sobre o salário, se opõe o poder sindical dos trabalhadores sobre a prestação de serviços, sendo que esses os seus instrumentos de pressão: poder sobre o salário, poder sobre a prestação de serviço. No caso de greve no setor público, em serviço prestado em regime de monopólio, como é o caso concreto, a pressão não é exercida apenas em relação à empresa, mas igualmente frente à população que depende do serviço e que sofre como refém. Com efeito, se o regime fosse concorrencial, a população poderia obter o serviço da concorrente da empresa, que não atende às reivindicações obreiras, e essa se veria na contingência de negociar para não perder fatia do mercado. Então, nesse contexto conceitual, o natural numa greve é a empresa sofrer o prejuízo da perda de receita pela não prestação do serviço, e o trabalhador sofreu o prejuízo do não recebimento de salário em face da sua paralisação. A Lei 7.783, de 89, é clara ao assentar que a greve suspende o contrato de trabalho, como foi lembrado aqui da tribuna, o artigo 7º. E a doutrina é uníssona ao reconhecer que os efeitos de suspensão de contrato de trabalho são a não prestação de serviços e o não recebimento de salários. Então, conscientes desses efeitos danosos de uma greve, empregados e patrões devem encarar esse meio de pressão como recurso extremo e a ser usado com moderação, como foi lembrado até pelo doutor Cláudio na tribuna. Pois, como numa guerra, todos saem parcialmente perdendo quando ele é utilizado. Daí que as consequências econômicas de uma greve não possam ser juridicamente desconsiderados, quando o mesmo artigo 7º da Lei de Greve admite que a decisão da Justiça do Trabalho discipline as relações obrigacionais desse período, sob pena de se estimular o uso irresponsável desse instrumento de negociação coletiva. Ou seja, qualquer decisão nossa que não admita desconto salarial ou que esse desconto não seja o que se mostre mais equitativo, nós não estaríamos dando a sinalização adequada para que esse meio extremo, traumático, seja devidamente e moderadamente utilizado. Então, caso concreto, no caso da presente greve dos empregados dos Correios, o motivo alegado pelos trabalhadores foi o descumprimento da cláusula 11 do dissídio 6.942 de 2013, que tratava do plano de saúde dos empregados da empresa. Como bem assentado pelo ilustre relator, do outro relator, no seu voto, aparentemente não se verificou qualquer atentado à referida cláusula, pois a mesma apenas exigia a constituição de comissão paritária quando se fizesse necessária a realização de estudos atuariais, em caso de alteração no plano de assistência médico-hospitalar odontológica, ou seja, em caso de redução de benefício ou aumento de custeio. O que se verifica, o que nós pudemos verificar dos documentos juntados no dissídio, é que a redesignação de parte dos empregados, até a adesão foi pequena nessa greve, a resignação de parte dos empregados dos Correios, com a mudança de entidade de previdência privada dos Correios Saúde para a Postal Saúde, esqueceu que a empresa
que está sendo criado e agora operacionalizado no plano, em princípio está assumindo todos os benefícios sem qualquer aumento de fonte de custeio. Então, nesse sentido, como bem colocou o ilustre relator, não há absolutamente descumprimento da cláusula e, nesse sentido, a greve é abusiva. Agora, uma das coisas que foi colocada aqui pelo relator, que me chamou a atenção também, a questão já se encontra judicializada, mediante ajuizamento de ação de cumprimento da cláusula, não sendo o caso de uma greve para pressionar o Poder Judiciário para decidir num sentido ou no outro. Eu interpreto, senhor presidente, o cancelamento da OJ 1 como o reconhecimento de que a própria lei de greve, ela diz que é possível a realização de uma greve durante a vigência de uma sentença normativa, desde que haja descumprimento da cláusula. Agora, como Vossa Excelência sempre ressalta, eleito uma via, não se pode utilizar outra. No momento que o sindicato, a federação, optou por entrar com ajuizar a ação de cumprimento, a greve, nesse momento, é uma greve contra o Poder Judiciário, porque a matéria está sob júdice. Poderia não ter entrado com a ação de cumprimento e, a partir daí, fazer uma greve e fazer com que viesse o dissídio aqui para nós decidirmos. E aí decidiríamos se a greve era abusiva ou não, se houve descumprimento ou não. Agora, a ação está lá, na 6ª Vara de Brasília, e, ao mesmo tempo, um dissídio aqui para discutir a mesma coisa. Então, reconhecida, concluo, senhor presidente, reconhecida pelo ilustre relator a abusividade da greve e cabendo à Justiça do Trabalho deliberar sobre as relações obrigacionais referentes ao período de paralisação, levando em consideração que tal período é considerado como de suspensão do contrato de trabalho, o natural seria o desconto integral dos dias parados. Há exatamente 6 meses, essa justiça especializada julgava a greve dos mesmos empregados do Correio e, no entanto, mandava compensar todos os dias parados. Acho que eu fiquei vencido na época, acho que foi uma sinalização não boa, porque a greve está aqui de novo. Em menos de 6 meses, aquela de 29 dias, essa de 42 dias. Então, reparei também, senhor presidente, a experiência tem demonstrado que se trata de uma categoria em que a intransigência de lado a lado tem impedido soluções negociadas e feito com que a greve se prolongue, dessa feita até por 42 dias. Recebi os advogados e os representantes da federação, recebi os representantes da empresa, na qualidade de vice-presidente, vendo se era possível, antes, como estava demorando para ser marcado essa sessão, se era possível um acordo, e senti exatamente isso, uma intransigência dos dois lados. Senti uma greve que era muito mais, porque não gostei que não tivesse sido consultado e não vou admitir uma decisão que seja unilateral. No entanto, a cláusula, nesse ponto, aparentemente, aponta para a possibilidade do gerenciamento ser por outra empresa, desde que não haja efetivamente mudança nos benefícios. Então, exatamente por causa dessa intransigência de ambos os lados, entendo que a composição do conflito de greve, no caso concreto, deve ser estritamente salomônica, com desconto de metade dos dias de paralisação, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Com isso, se torna viável, por um lado, a efetiva compensação, sem dilatá-la por demais, a par de se responsabilizar devida e equilibradamente os trabalhadores por persistirem em greve ao arrepio da lei. Quanto ao retorno dos dias parados, também entendo que esse deve ser imediato, às 0 hora do dia subsequente ao do julgamento do dissídio, ou seja, às 0 hora de amanhã.
sob pena de dilatar a paralisação ainda por mais tempo, exigindo mais dias de compensação. Então, por isso, senhor presidente, eu, divergindo parcialmente do relator, determinaria o desconto de metade dos dias parados e a compensação da outra metade em 4 meses, já fiz até o cálculo e é perfeitamente possível, com retorno imediato ao trabalho. Essa seria a minha divergência parcial. Parcial. Muito obrigado, ministro Ives Gandra.